Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo fascinante, o das máquinas agrícolas. Vamos entender direitinho como elas, no fim das contas, tornaram possível alimentar o nosso planeta. Sabe, já parou para pensar nisso? Como é que uma única pessoa consegue, hoje em dia, cuidar de uma área que equivale a dezenas de campos de futebol? É uma escala, nossa, impressionante, né? A produtividade é algo que, sei lá, um século atrás seria pura ficção científica. Mas qual que é o segredo por trás disso tudo? Então, a resposta é essa aí. E olha, não é sobre uma única máquina mágica, não. A gente está falando de um sistema todo integrado. Pensa numa orquestra mesmo, sabe? Onde cada equipamento tem o seu papel, uma função super específica e crucial. E bem no centro dessa orquestra toda tem um protagonista. A peça-chave, o verdadeiro coração da fazenda moderna. É ele, o trator agrícola. No fundo, o trator foi criado com um objetivo bem claro: potencializar o trabalho humano. Simples assim. Ele faz tudo ser mais rápido, mais eficiente e, claro, bem menos cansativo. Ele é, de fato, a base, o alicerce de toda a mecanização no campo. E a evolução do trator, gente, é uma coisa impressionante. Pensa só, tudo começou lá atrás, em 1858, com o vapor. Daí veio o motor a combustão, que já foi uma baita revolução. Mas o grande pulo do gato, a virada de chave mesmo, veio lá por 1940. Foi quando inventaram a tomada de potência, a famosa TDP. Isso aí mudou tudo. E hoje? Hoje os tratores são basicamente centros de tecnologia andando sobre rodas. Olha, essa ideia aqui é fundamental para a gente entender o que é um trator de verdade. Ele não é só um veículo que sai puxando as coisas, sabe? De jeito nenhum. Ele é muito mais uma plataforma de energia, uma fonte de energia móvel e super versátil, que consegue alimentar um monte de outros equipamentos. E essa versatilidade toda se resume em três funções básicas. Primeiro, ele pode só tracionar, que é o bom e velho puxar. Segundo, ele pode acionar outras máquinas, ou seja, ele manda a potência do motor dele para outra coisa funcionar. E terceiro, que é o mais incrível de tudo, ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele traciona e aciona, puxando e dando energia para máquinas super complexas. Beleza! Agora que a gente já entendeu qual é a nossa fonte de energia, nosso centro de força, vamos para a primeira etapa do ciclo agrícola: preparar o terreno. E olha, essa é uma tarefa fundamental, mas que exige muita força. Tem uma frase no material que a gente usou de base que resume isso perfeitamente. Nenhum arado de um só tipo e tamanho pode preparar todos os tipos de solo. O que isso quer dizer? Simples. Não tem bala de prata. Não existe uma solução única. Cada tipo de solo vai pedir uma ferramenta diferente, uma ferramenta especializada. E aqui a gente vê dois exemplos claros dessa especialização toda. De um lado, o arado de Aivecas. Ele é ótimo para inverter aquela camada de cima da terra, sabe? E misturar a vegetação. Do outro lado, o arado de discos. Este já é o cara para solos mais complicados. Solo seco, duro, com pedra, porque ele literalmente rola por cima dos obstáculos. Ou seja, a escolha certa depende totalmente do desafio que se tem pela frente. Tá, mas e quando o problema está lá embaixo, bem fundo mesmo? Sabe, o próprio peso das máquinas vai compactando o solo com o tempo. Isso é péssimo, impede as raízes de crescerem. É exatamente aí que entra o subsolador. O trabalho dele é esse: rasgar essas camadas super compactadas e com isso dar uma nova vida para o solo. Ok, solo preparado, fofinho, chegou a hora de semear. E assim, pode esquecer aquela imagem de só sair jogando semente na terra, viu? Isso aqui é uma operação que exige uma precisão quase cirúrgica. É que o sucesso da colheita toda depende demais desse momento aqui. São três fatores cruciais. Primeiro, a quantidade. Tem que cair um número exato de sementes, nem mais nem menos. Segundo, a uniformidade. Elas precisam ser espalhadas de um jeito consistente, no espaçamento certinho. E por último, a cobertura. A semente tem que ser enterrada na profundidade ideal para germinar bem. E as semeadoras de hoje? Elas controlam cada um desses detalhes com uma precisão milimétrica. Beleza, sementes plantadas. O trabalho acabou? Que nada! Agora começa a fase de cuidar da plantação, de garantir que ela cresça forte e saudável. E isso significa proteger as plantas de pragas, de doenças. E é para isso que existem os pulverizadores. A função deles é basicamente pegar um líquido, um defensivo, por exemplo, e transformar em milhões de gotículas minúsculas. Depois, eles distribuem essas gotículas de um jeito super uniforme em cima das plantas. A ideia é garantir que a cobertura seja total, sabe? Bem eficiente. E aí, depois de meses de muito trabalho, de muito cuidado, a gente chega no grande momento. A hora da colheita.
É aqui que todo aquele esforço se transforma de fato em produto. E para essa etapa, a gente tem outra maravilha da engenharia, a colheitadeira. Ou, como o nome técnico diz, a máquina combinada. E o nome, olha, já entrega tudo. Ela combina várias tarefas que antigamente precisavam ser feitas uma por uma. O resultado, uma otimização de tempo e de gente que é espetacular. O que acontece lá dentro dessa máquina é um negócio fascinante. Pensa bem, numa única passada ela faz tudo isso. Primeiro, ela corta a planta. Depois, ela alimenta o material para dentro dela. Aí vem a trilha, que é onde ela separa, às vezes de forma bem bruta mesmo, o grão da palha. Em seguida, a separação, que é tipo um refinamento. E por fim, a limpeza, onde os grãos são separados de qualquer restinho. É ou não é uma verdadeira fábrica sobre rodas? Então, percebe? Do preparo do solo lá no comecinho até a colheita, no final, o que a gente tem é um sistema super complexo interligado de máquinas, cada uma na sua. Essa mecanização toda não só aumentou a produção, ela revolucionou por completo a nossa relação com a terra. Só que toda essa potência, todo esse trabalho tem um custo, né? E a eficiência energética é um dos maiores desafios. Esse número aqui, por exemplo, ele conta uma parte bem importante dessa história. Esse número aí vem de uma coisa chamada regra do fator 0,86. O que ela diz é o seguinte: por causa de atrito, de perdas mecânicas no caminho, só 86% da potência que o motor do trator gera chega de fato lá na tomada de potência para fazer o implemento funcionar. Ou seja, a gente já tem uma perda de 14% antes mesmo do trabalho começar de verdade. Isso dá uma noção da quantidade absurda de energia que a agricultura mecanizada precisa para funcionar. E tudo isso, claro, nos joga para uma pergunta sobre o futuro. A gente viu a evolução desde o motor a vapor até a tecnologia de ponta de hoje. Agora, com esses desafios de eficiência e com a chegada de tratores autônomos, drones inteligentes, qual será a próxima grande revolução no campo? Uma coisa é certa, as máquinas que colocam comida na nossa mesa estão evoluindo numa velocidade incrível. E essa história está muito longe de acabar.